Pessoal, boa tarde. Bem-vindo ao nosso webinar, né? Com um tema bem interessante para vocês, que é o fim do 2G, né? Quem vai ministrar essa palestra para vocês é o Silvio Cirelli, diretor de tecnologia da Quantatec, tá? Nós vamos falar logo após essa palestra bem interessante de conteúdo sobre os equipamentos, os novos equipamentos da Quantatec, que vem com essa novidade do 4G. São 4 produtos, né, da família Radar, e o Hélio Cirelli, que é o diretor comercial da Quantatec, vai apresentar para vocês. E já me apresentando, né, um pouco depois, eu sou a Renata Vieira, tenho 10 anos de experiência na área de rastreamento, sou anfitriã nesse webinar e vou repassar para os palestrantes, que é o Silvio e o Hélio, as perguntas dos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Silvio, eu vou te passar a palavra para você trazer esse tema super relevante e atual para nós. Ok, Renata, obrigado, pessoal. Nós estamos hoje com 42 pessoas assistindo aqui o nosso vídeo, então vamos procurar ser bem eficientes e rápidos, porque é um tema interessante, mas ao mesmo tempo a gente não quer tomar um tempo muito longo de vocês. Vamos lá, então, começando. Eu vou falar sobre o fim da rede 2G. A primeira pergunta que eu quero fazer para provocar vocês é assim: por que o 2G vai acabar? A gente ouve falar, vai acabar, não vai acabar, mas por quê? Eu vou apresentar motivos. O primeiro motivo que eu vou apresentar é uma evolução tecnológica natural. Então, vou fazer um breve histórico do que vai acontecer, do que tem acontecido até então, para vocês entenderem. Em 1983, surgiu a telefonia celular analógica nos Estados Unidos. Inicialmente com a rede analógica AMPS, era uma rede que tinha um usuário falando por frequência na estação radiobase, e em seguida, passado um tempo, surgiu a rede TDMA, que colocava 3 usuários por frequência, então cada usuário usava o canal por 1/3 do tempo. Isso aí já era uma redução de custo violenta, né, porque você punha no mesmo equipamento 1/3 de custo de ligação telefônica. E aí, em seguida, surgiram novas coisas, né, disrupturas, e uma delas, mais importante de todas, foi o surgimento da rede digital CDMA, que era uma rede que permitia a entrada de 256 pessoas por frequência. Então, você imagina que, além de ser uma rede digital, então a segurança da transmissão era muito melhor do que da AMPS, da analógica, ela tinha um custo por ligação telefônica 1/256 avos menor do que a rede analógica. Em contrapartida, isso foi nos Estados Unidos, né? Em contrapartida, na Europa, surgiu a rede GSM, que tinha 8 usuários por frequência. Então, ela conseguia pôr 8 vezes mais pessoas falando do que uma rede analógica, porém, 8 vezes menos do que a rede CDMA, e isso foi o padrão que se estabeleceu no mundo no primeiro momento. Tá? Aí o que aconteceu? Aqui no Brasil, a rede analógica AMPS, ela surgiu em 1992, no Rio Grande do Sul. E ela durou 18 anos, porque em 2010 ela começou a ser desligada, substituída pelas redes digitais CDMA e depois, como vocês vão ver, pela GSM. A Anatel levou muito tempo para decretar oficialmente o fim da rede analógica. Para vocês terem uma ideia, só há 3 anos, em 2017, que a Anatel falou, não, a partir de hoje, oficialmente está encerrada a rede. Mas a rede já tinha terminado há 7 anos atrás. Em 98, a BCP, na época, lançou a rede TDMA no Brasil. E em 2009, a BCP, que hoje é a Claro, né, que a gente conhece, ela iniciou o desligamento da rede TDMA, que era uma rede que eu expliquei para vocês lá atrás, que tinha 3 usuários por frequência. E aí o mercado ficou dividido entre as redes CDMA e GSM. CDMA tinha na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, os principais países que usaram CDMA, e GSM tinha na Europa. Mas, no fim das contas, acabou vencendo o padrão GSM porque ele era um padrão aberto, feito pelos europeus, sem royalty, enquanto que a rede CDMA era uma rede criada nos Estados Unidos pela Qualcomm e tinha royalty da Qualcomm. Mas, de uma maneira geral, a rede AMPS ela durou 18 anos. Ela viveu de 92 a 2010. A TDMA, 11 anos, de 98 a 2009. A rede CDMA
começou em 98 junto com a TDMA, mas terminou no Brasil em 2012, depois de 14 anos. E o GSM começou em 2003 e ele sobrevive até hoje, está com 17 anos, está praticamente no fim da vida dele como rede celular. Como é que isso afetou o nosso mercado de rastreamento? Como é que o GSM chegou no nosso mercado? O GSM ele é dividido, como eu falei, 8 usuários por frequência, então ele tem 8 slots que a gente chama, e eles são usados para transmitir voz digital, os bytes. E aí cada usuário, quando entra na rede, ganha um desses slots disponíveis. E também tem a SMS, todo mundo conhece, mensagem de texto de 160 caracteres, só que a SMS não tinha garantia de entrega rápida e também ela podia chegar instantaneamente quando você transmitia ou levar algumas horas ou até um dia para chegar uma SMS. E no mercado tinham aplicações como a nossa de rastreamento que queriam transmitir dados e ter certeza que chegou. Você imagina você mandar um comando de bloqueio via SMS e levar horas para chegar. O ladrão já tinha levado o carro embora, né? Então, rastreamento, maquininha de cartão de crédito, pagamento via maquininha de cartão, medição de água, energia elétrica, queria entregar uma mensagem, mas ter certeza de que ela chegou praticamente na hora. Então, a SMS não servia. Aí, o que aconteceu? A GSM.org pegou e criou um serviço dentro da rede GSM. Ela pegou um dos slots e falou, esse slot vai ser usado só para dados e os outros vão ser usados para voz. E com isso ela criou o GPRS, o General Radio Packet Service, que na realidade ele tinha essa característica. Ele ocupava um dos slots, transmitia dados de máquina para máquina, de um rastreador para central, de uma maquininha de cartão de crédito para a operadora do cartão, né? E aí ele comia um canal de voz nessa hora. Tá? E depois, quando precisou se mandar um pouco mais de dados, até uma fotografia, um JPEG, uma coisa bem simples, surgiu o serviço Edge, que ele pegava 2 ou 3 canais de voz e mandava mais dados, e com isso você conseguia transmitir essa imagem. Só que toda vez que tinha mais gente querendo falar, por exemplo, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, às 6 horas da tarde, o pessoal saía do escritório e queria falar no celular, era muito bacana ligar no celular, né? Quem tinha, era como você ter um produto nobre. E aí, nessa hora, a operadora matava o sinal de dados e deixava apenas voz. Então, você estava lá sendo rastreado na Avenida Paulista com seu carro, sumia do ar. Por quê? Porque aquele canal era derrubado para se colocar uma voz que faturava, dava muito mais receita para a operadora do que um pacotinho de dados. Tá? Então, o que aconteceu é o seguinte, o GSM, GPRS, na realidade, surgiu para atender uma demanda do mercado. Tinha uma demanda de transmitir um pouquinho, pacotinho de dados, rapidamente chegar do outro lado, mas ele foi um quebra-galho que comia recursos de voz do celular. E aí as operadoras, elas não quiseram garantir o GPRS. Por quê? Porque se num dado local, num dado dia, mais gente que quisesse falar no telefone, pagar por minuto, uma ligação local, interurbana, uma ligação internacional, ela faturava muito mais. Então ela não garantia esse serviço de dados. Mas a situação está mudando. O mercado hoje ele quer dados mais do que voz. Chamada de voz, você ligar para alguém hoje é raríssimo. Você hoje quer alta velocidade de dados, você quer 4G, 5G, 6G, para você usar aplicativos como WhatsApp, Skype, sistemas de comunicação online, mais do que você fazer uma chamada de voz. E o que acontece? Não tem frequência livre para se colocar esses novos serviços no ar. Recentemente foi desligada a TV analógica para poder abrir frequências para o 5G, para o 4G. Uma outra coisa que aconteceu recentemente, a TIM e a Vivo estão compartilhando antenas, saiu a notícia na imprensa. Por quê? Porque uma vai desativar o serviço e vai emprestar antena para outra para elas irem se ajudando até que a migração seja feita. Então, é natural que esses serviços antigos sejam desligados para dar mais espaço para o 4G, para o 5G, que é o que vem para frente. Outro motivo pelo qual a rede 2G vai acabar é que, assim, o 3G ele não serve para nós do ramo de M2M. Eu vou explicar para vocês. Para aumentar a velocidade de dados do GPRS ou do Edge, que era um slot, 2 slots, surgiu o 3G. Só que a rede 3G, ela não tinha dados, ela só tinha dados em maior velocidade, ela não tinha voz. Por isso que o GSM não morreu, e aí o GPRS continuou lá sendo usado. Se você quisesse usar dados de baixa velocidade, você usava o GPRS.
Se fosse usar dados de maior velocidade, você usava o 3G. Se você fosse discar, você usava um dos slots lá, ou vários dos slots do 2G. Isso aí deu uma sobrevida ao 2G e, por tabela, ao GPRS. Só que um hardware 3G ele é mais caro, ele também paga royalties para a Qualcomm, não compensa para a nossa aplicação de rastreamento, POS, telemetria, que a gente envia poucos dados. A gente vê hoje um pacote 3G ele é mais caro do que um pacote 2G, o hardware é mais caro. Tá? Então, a GSM.org, que é o organismo que normaliza essas coisas todas, olhou para todo esse cenário, planejou o futuro e criou uma nova rede, a rede LTE, a rede Long Term Evolution. Então, mais um motivo pelo qual o 2G vai acabar. A rede LTE, gente, vai dominar o mercado. Vou explicar para vocês o porquê. Não é maldade, nem terrorismo, nem nada, é uma realidade. A rede LTE, ela é uma rede que foi planejada justamente com essa sigla LTE, Long Term Evolution, evolução de longa duração. Então, ela tem lá um espaço para transmissão de voz, um espaço para transmissão das SMS, o IoT, que é um mercado que todo mundo está vendo surgir, né? Uma TV, uma geladeira conectada, um dispositivo conectado, etc. Tal, né? Criou-se um canal chamado Narrowband, NB-IoT, e depois se criou velocidades de transmissão de dados. Então você tem o CAT-M1, CAT-M2, CAT-3, 4, 5, 6. A gente hoje, está no CAT-15, ainda falando de 4G, nós estamos no CAT-15. Então, porque ele tem um conjunto de dados que cobre tudo que é necessário, é que ele vai dominar o mercado. O pessoal fala, mas tem o LoRa, tem o Sigfox, é baratinho. Só que o LoRa e o Sigfox competem com o Narrowband IoT, um único serviço da rede LTE. E aí acaba não sendo rentável, porque ele tem que montar uma rede num país do tamanho do Brasil, de LoRa e de Sigfox, para receber R$1 por mês por usuário, R$12 por ano. Por que é que paga essa rede? Ela não se paga. Enquanto que numa rede LTE, o Narrowband está lá, o CAT-M está lá, a voz está lá, dados em 3, 4, 5, 6, em 15 de velocidade estão lá, que é o que as pessoas querem. Você compra um pacote de dados na operadora, você paga lá R$100 pelo pacote de dados, você quer velocidade. Só que quando a operadora põe esse serviço para você no ar, ela automaticamente já põe o CAT-M e o Narrowband junto, porque faz parte do pacote, ela não tem nem como tirar, né? Se ela não precisa mexer. Então, praticamente esses serviços, eles saem no leite. Se a operadora quisesse não cobrar nada, ela até poderia. Claro, ela vai cobrar, é justo que cobre, porque está dando serviço, mas esse serviço não compete com o outro, não é como era na época do 2G. E a rentabilidade da operadora, ela vem dos pacotes de dados de alta velocidade. Então, ela vai manter esses serviços e eles vão funcionar. E só que o que acontece? Né? Como a LTE é um serviço que está completo, um serviço não mata o outro, o que vai morrer? Vão morrer as frequências de 2G e de 3G que vão desaparecer para dar lugar a serviço de LTE. Então, Silvio, pessoal, só fazendo um parênteses aqui. Desculpa, Silvio, te interromper. Claro. Tem duas perguntas com relação ao CAT-M1, só para a gente já pegar o gancho aqui. O Wagner, da Porto Seguro, ele fez o seguinte comentário: acredito que seja legal comentar também sobre o consumo de energia nos veículos que vão usar os dispositivos, né, no caso os rastreadores, com a tecnologia CAT-M1. Aí você pode comentar sobre isso? Se vai consumir mais energia, vai consumir menos? Como que funciona isso? Então, o GSM hoje, ele é um sistema que transmite com até 2 watts de potência. O CAT-M, ele transmite com uma potência bem menor. Ele é uma banda mais estreita, ele é mais eficiente e ele transmite com menos energia. O consumo do hardware é menor. Se não me falha a memória, nos testes nossos aqui, deu a metade. E ainda tem muito para melhorar, porque as operadoras estão implantando 2 serviços dentro da rede, um chamado PSM e outro chamado EDRX, que conseguem reduzir ainda mais a potência. Para você ter uma ideia, um Narrowband IoT, ele é mais ou menos assim, ele acorda, transmite e dorme. Ele é feito para trabalhar com bateria e durar até 10 anos, entendeu? Sem precisar trocar a bateria. O CAT-M não, consome um pouquinho mais do que isso, mas bem menos do que o 2G. Ele é muito mais econômico, de fato, em termos de energia. Interessante. Obrigada, Silvio. Então, Wagner, nós respondemos a sua pergunta e
agora, nessa mesma linha do CAT M1, tem uma pergunta do Henrique, que ele fala o seguinte: tenho outra dúvida a respeito da tecnologia CAT M1, no que diz respeito a custo de mensalidade, né, do tráfego de dados. Existe uma ideia de valor para que seja viável no preço final do produto? Então, hoje está sendo cobrado, Renata, praticamente o mesmo preço que se cobra pelo 2G. Tá? O custo do serviço é o mesmo, ele não está mudando, não está ficando mais caro e nem mais barato por causa disso. Tá? Essa que é a situação atual. Aí o que acontece? As operadoras é que vão definir. Na realidade, se você parar para pensar, como eu estava comentando, o que acontece é que as operadoras podem até dar o serviço de forma gratuita, entendeu? Não vai acontecer isso aí, isso não existe, mas o custo hoje ele é semelhante ao custo do 2G, tá? Para a mesma quantidade de dados. Tá bom, obrigada, Silvio. Tá bom, Renata. Como é que está a realidade disso no Brasil hoje, né? As operadoras, a Vivo, a Claro e a TIM, elas já têm antenas espalhadas pelo Brasil. Eu não vou comentar da Oi, porque a gente não tem informação a respeito ainda, né? Então, difícil dizer. Mas, como elas têm essas antenas espalhadas pelo Brasil, elas não vão comprar outras frequências, até porque não tem. O que elas vão fazer? Elas vão desativar o lento 2G e vão colocar o LTE no lugar. Isso chama refarming, é trocar a anteninha pequena aí da apresentação pela antenona grande de LTE. Isso é uma tendência natural. Toda vez que surge uma tecnologia mais eficiente, mais rentável, ela substitui uma tecnologia que vai ficando mais lenta e mais velha e mais cara, né? Isso é uma tendência. Então, gente, a pergunta que a gente tem que fazer não é se o 2G vai acabar, mas é quando o 2G vai acabar. Isso que é o que nós vamos fazer, um raciocínio muito rápido, tá? Então, vou fazer um pouco do panorama para vocês, tá? Tem hoje no mercado mais de 4 milhões de rastreadores 2G. Tem mais de 6 milhões de maquininhas de cartão de crédito no 2G. A crise do Brasil, eu não estou nem falando crise do Covid, eu digo a crise econômica que tinha antes, ela retardou o investimento. As operadoras falam, puxa, o pessoal não vai pagar pelo pacote do 4G tão cedo, né? Vamos segurar mais um pouquinho, mas isso é inevitável, está acontecendo. Tá? As operadoras elas não vão desligar da noite para o dia e não vão matar também. Não vão dizer assim, amanhã acabou. Não, isso vai ser um processo. Vai ser lentamente substituído quando pifa uma antena, né? Não tem mais peça de reposição. O Chile, por exemplo, já migrou a rede dele de LTE para todinha para LTE e as operadoras têm comprado peças de reposição no Chile. Agora, isso vai durar mais 6 meses, mais um ano? Né? Ou seja, esse desligamento está em curso hoje, a economia brasileira está reagindo, então é uma realidade, é uma questão de tempo. Por exemplo, a Vivo, no 2G, ela já desligou a frequência de 1800. Nos Estados Unidos, a AT&T desligou em 2016 e a T-Mobile prometeu que esse ano não aceita mais nada e desliga tudo que tiver de 2G lá na rede dela. Aqui no Brasil, a TIM já tem 3 mil cidades, elas estão equipadas com o Narrowband IoT. A TIM fez uma aposta em cidades inteligentes, em medição de energia elétrica, medição de água. Ela ainda não tem o serviço KTM disponível, ela optou por lançar o Narrowband IoT. Já a Vivo e a Claro, as duas têm Narrowband IoT e KTM1. A Vivo está presente em 3.300 cidades do Brasil e a Claro em 2.600 cidades. Isso dá 95% do PIB. Tá? Vocês têm uma ideia, a cobertura já é muito grande. Eu diria que em alguns lugares ela é melhor do que a 2G. E as duas maiores operadoras, elas comentam nos corredores que esse desligamento vai acontecer em 1 a 2 anos. Estavam mais esperando surgir produtos KTM no mercado, porque, por enquanto, até então, os fabricantes de hardware estavam entupindo o mercado com 2G. Tá? Aí a pergunta que eu coloco agora para todos vocês... Pode falar. Desculpa te interromper, Não. é que tem um comentário interessante do Fábio Lafayette. Ele escreveu o seguinte: a regulamentação da Anatel não permite o desligamento integral do 2G, mas as empresas estão desligando aos poucos as antenas 2G, que vai de encontro com o que você falou, né? Aos poucos e progressivo, né? É o que vai acontecer, né? Você não pode desligar de uma vez, porque você não pode falar para uma pessoa, a partir de amanhã você não usa mais. Essa aqui é a regra do jogo. Agora, eu vi esse filme na época do AMPS, Renata.
E, Fábio, eu tinha um cliente, não vou citar o nome por uma questão ética, ele tinha 3.000 equipamentos analógicos no mercado e, na época, nós éramos o único fabricante de CDMA. E a operadora comprou da gente os 3.000 equipamentos, né? Deu para ele os 3.000 equipamentos para ele desligar a rede dele, porque ele era o maior cliente. Aí, os pequenininhos, ela desligou e um abraço, entendeu? Mas, como eu comentei no meu primeiro, segundo slide lá, só 7 anos depois foi que a Anatel foi assinar, né? Então, a resolução oficial, legal, demora, mas a prática já não é essa. A prática é que a gente vê cada dia mais buracos de 2G por aí. Então, como eu estava comentando, o que a gente tem que fazer, né? Eu vou dizer para vocês a minha opinião pessoal. Isso aí, sim, não quero entrar em polêmica, né? Mas cada um vê de uma maneira. Eu enxergo da seguinte maneira. Se você comprar um hardware 2G hoje, você vai perder o valor pago, você vai perder a instalação, você vai perder a desinstalação disso, você vai ter um cliente reclamando porque você vai parar o carro dele 2 vezes, uma vez para pôr, outra para trocar, e você vai ficar com uma sucata tecnológica parada no teu estoque. Então, a gente é do ramo de tecnologia, a gente tem que realmente fazer conta, porque não é o amor à tecnologia, é o resultado financeiro que mantém a gente trabalhando, né? Então, eu fiz uma conta aqui para mostrar para vocês. Se você comprar um hardware 2G baratinho, digamos que você paga $40, pus um dólar de 5 aqui, dá R$200. Você paga 75 para o instalador, coitado dele. E dali a um pouco de tempo você tem um cliente reclamando dos buracos do 2G. Aí você paga para desinstalar, 75. Aí você vai comprar um hardware KTM. Vamos dizer que você pagou o preço mais alto possível, $95 um hardware KTM. Nos mesmos R$5, você pagou 475, mais a instalação, mais R$75. No total, você gastou R$900, você tem um cliente reclamando das falhas de cobertura e tem um cliente muito insatisfeito, que não tem preço. Então, se você comprar o hardware KTM já agora, por 475 mais a instalação, você está economizando R$350 e está deixando o seu cliente feliz pelos próximos 10 anos. Então, gente, é matemática, não é uma questão de querer, não querer, é caro, é barato, né? É de você ofertar para o seu cliente uma coisa que é daqui para frente, né? Senão você vai lá, vai ter essa despesa toda de troca e de compra de hardware depois. Tá? Então, pessoal, eu tenho uma recomendação para vocês. Quando você for comprar hardware agora, minha sugestão é procure um hardware LTE, KTM1, pode ter Narrowband IoT, beleza, não acho que seja o caso nosso agora, mas com fallback para 2G. O que é isso? É um hardware que fala hoje na rede 2G, tá? Fala hoje na rede KTM. Quando o 2G chegar numa cidade e o 2G está desligado, ele fala em KTM. Quando ele entrar numa cidade que ainda não fez a migração, ele vai falar no 2G, porque a operadora ainda está mantendo o 2G lá. Então, esse equipamento, ele é um equipamento que vai funcionar em qualquer lugar, né? A gente vê muito isso no mercado hoje, a gente vê no grupo nos grupos de rastreamento, o pessoal falando assim, poxa, a Vivo parou de funcionar, Claro, não está funcionando, estou com problema hoje. Gente, a operadora não está com problema. Você acha que eles não sabem operar uma rede de telefonia? Eles sabem. É que eles estão trocando a rede deles progressivamente. Tá? Então, você vê buracos e não tem jeito, tá certo? Então, eu queria agradecer e convidar vocês para assistir um próximo webinar nosso, né? Onde a gente vai falar um pouquinho a respeito dos 4 produtos da família Radar, que tem KTM1 e 2G. E mais do que isso, tem um monte de coisas que eu vou deixar vocês verem no próximo webinar a respeito, tá bom? Queria agradecer a atenção de vocês. Oi, Renata. Desculpa, só antes de você agradecer, só para fazer um comentário, lembrando que a empresa de rastreamento que está trabalhando atualmente com os equipamentos 2G vai ter que trocar todo o parking de equipamentos, né? É porque, assim, igual você comentou nos grupos, às vezes algumas pessoas ficam com dúvida, mas eu posso trocar o molde daquele equipamento? Não, é o que você colocou aí, ele vai virar uma sucata tecnológica e a pessoa precisa já começar a ter essa visão inovadora e visão de futuro que né, contra fatos não há argumento, vai desligar mesmo o 2G e já se preparar, já comprando esses equipamentos. Né? O que é interessante que ele é 4G com fallback para 2G, né? Não tem como escapar. Então, Renata, o que você falou está certo, e tem um outro detalhe muito importante nessa história, que é o seguinte, não dá para trocar o modem, porque os modems são diferentes, eles têm mecânica diferente, o firmware é diferente, não funciona, não dá para fazer uma troca.
entendeu? E tem mais um problema, o 4G, o LTE, ele desligou a TV analógica na frequência de 700 MHz, então esses produtos novos, que tem KTM e fallback para 2G, além das 4 bandas do 2G, ele tem a banda do KTM que trabalha em 700. Então ele tem 5, às vezes 6 frequências, ou seja, é um hardware diferente do ponto de vista funcional, não dá para você tirar um e pôr outro, entendeu? Realmente você tem que trocar o produto. Isso é uma coisa que vai acontecer. Quanto mais você comprar, mais peça no futuro você vai ter de sucata, entendeu? Essa é a conta que você tem que fazer. Eu recomendo que você não faça sucata. Os novos, tudo que você te vender daqui para frente, compra o KTM com fallback. E os outros, à medida que vai tirando do cliente, você vai usando temporariamente, vai trocando por outros KTM. Não é para você, você tem que fazer o mesmo que a operadora vai fazer. Ela não vai jogar tudo fora, a rede dela, da noite para o dia. Você não vai jogar seu estoque fora da noite para o dia. Mas não compre mais equipamento 2G, porque é a mesma coisa que comprar um carro velho do ano de 2000 e nada, de 92 lá, entendeu? Você está comprando um carro antigo, enquanto que você tem que comprar um carro novo, que vai ter a peça de reposição e vai ter garantia de funcionamento pelos próximos 10 anos. Tá bom? Sim. Bom, Renata, eu aí agradeço a atenção, agradeço o pessoal que nos acompanhou, tá? E convido vocês para um dos próximos webinars que a gente vai apresentar, tá bom? Sim, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos, né, de todos os convidados, a presença ilustre aí do Silvio com a palestra super interessante com o tema do desligamento da rede 2G. No próximo webinar a gente vai ter o Hélio, né, Cirelli, diretor comercial da Quantatec, apresentando os produtos. E fiquem ligadinhos aí no canal do YouTube da Quantatec. Seguem lá o canal, vai ter muitos vídeos interessantes, tanto de conteúdo quanto dos equipamentos e tudo. Comentem os vídeos, podem mandar também, né, Silvio, sugestões de novos temas para a gente abordar, claro que dentro das especificações aí dos equipamentos e do mercado de rastreamento. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo vídeo. Boa tarde. Obrigado e não perca o próximo, hein? Futuro dos rastreadores. Isso.